Fala galera, seja muito bem-vindo aqui no canal da Lê, mais um vídeo aqui hoje. Hoje o vídeo vai ser sobre as rivalidades do futebol brasileiro. Rivalidade do futebol brasileiro, assunto que é bastante complicado. A bola tá até caindo aqui, ó. Bastante complicado, bastante polêmico, que muita gente, a maioria dos brasileiros já nasce com um time de coração, correto? Então, vamos falar sobre as principais rivalidades do futebol brasileiro. E antes da gente começar falando sobre as rivalidades, eu peço a você que deixe seu like, que se inscreva no canal, que isso vai ajudar bastante, vai fortalecer bastante o canal e vai nos motivar cada dia mais a fazer vídeos com melhores qualidades, beleza? Vamos começar falando hoje sobre a rivalidade Grenal. Grenal, que para muitos é a maior rivalidade do futebol brasileiro. O Grenal tem seu início lá no ano de 1908. No ano de 1908 ocorreu o primeiro Grenal, um amistoso, onde o Grêmio venceu por 10-0. O Grêmio venceu o Internacional por 10-0 no seu primeiro encontro, foi um amistoso. Mas o Internacional leva vantagem em relação a vitórias sobre a equipe gremista. O Internacional tem 156 vitórias e a equipe do Grêmio tem 136 vitórias, então no caso são 20 vitórias coloradas a mais do que tricolores e são 136 empates também. E o clássico Grenal é marcado por diversas confusões, diversos clássicos emocionantes, diversos clássicos que ocorreram muitas expulsões. E um desses principais clássicos, se não o principal, foi na Libertadores desse ano, pela fase de grupos. Aconteceu o Grenal na Arena do Grêmio, onde aconteceu várias expulsões. O jogo foi 0-0, foi um jogão, muita chance de gol, muita emoção para as torcidas. Se eu não estiver enganado, esse jogo ainda teve público no futebol brasileiro, foi um dos últimos jogos a ter público. Foi um clássico bastante quente, com muitas expulsões, e é o segundo clássico, não, a segunda maior partida com mais expulsões na Libertadores da América, só perde para Boca Juniors e Sport Cristal. Agora vamos falar de outra gigantesca rivalidade, que é o clássico entre Corinthians e Palmeiras. O clássico conhecido como Derby Paulista é um clássico recheado de histórias, diversos confrontos em campeonatos importantes, tipo a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. E vamos começar falando sobre a Libertadores de 1999, onde se enfrentaram Corinthians e Palmeiras. Na primeira partida, o Palmeiras venceu o Corinthians por 2-0 com gols de Rogério e Oséias. E no jogo da volta, a equipe corintiana reverteu o placar. O placar de 2-0 para o Corinthians levou a partida para os pênaltis. Nisso que a partida foi para os pênaltis, o Palmeiras levou a melhor e avançou à final daquele ano na Libertadores, no qual ele seria o campeão da Libertadores naquele ano. Mas o Corinthians em 2011 no Campeonato Brasileiro, jogo válido pela 38ª rodada do campeonato daquele ano, entre Corinthians e Palmeiras. O Corinthians precisaria não perder para o Palmeiras e torcer para o Vasco da Gama não vencer o Flamengo na última rodada do Brasileirão daquele ano. Assim a equipe corintiana se tornaria campeã brasileiro daquele ano. E foi exatamente o que aconteceu. O Corinthians empatou com o Palmeiras em 0-0 no jogo que teve bastante confusão no final da partida. O Jorge Henrique do Corinthians acabou dando chute no ar, fazendo algum tipo de gracinha, que no meu modo de ver é uma coisa que faz parte do futebol. Ele está ali para isso, ele ganha para isso. Ele precisava segurar a vantagem ali para o Corinthians ser o campeão. E o Vasco da Gama até fez 1-0 no Flamengo, mas acabou tomando empate. O jogo terminou em 1-1. E nisso que o jogo terminou, o jogo do Vasco da Gama terminou primeiro do que o Clássico Paulista. Aí a torcida do Corinthians já viu aquele resultado ali do Vasco da Gama 1-1 Flamengo e já começou a comemorar campeão. Aí nisso os torcedores do Palmeiras, os jogadores do Palmeiras acabaram meio que se sentindo, sei lá, não sei como é que eles se sentiram, mas o Jorge Henrique começou a fazer alguma graça ali para segurar o título corintiano, e foi isso que aconteceu. O Corinthians venceu o campeonato, foi campeão brasileiro em 2011 pela 5ª vez na ocasião. O Corinthians, que tem 7, foi campeão pela 5ª vez naquele ano. O Clássico Paulista é bastante equilibrado, tem 128 vitórias para o Corinthians e 128 vitórias para o Palmeiras e 111 empates. O jogo, primeira partida que aconteceu entre os clubes paulistas, Corinthians e Palmeiras,
Foi lá no ano de 1917, o Palmeiras acabou levando a vantagem, o Palmeiras venceu. E comenta aí se você acha que esse é o maior clássico que tem no nosso país. Agora bora para mais um clássico gigante do nosso futebol, que é entre Atlético Mineiro e Cruzeiro. O Clássico Mineiro, como é conhecido, tem no retrospecto uma vantagem para o Atlético Mineiro em confrontos diretos. O Atlético Mineiro tem 207 vitórias em cima da equipe cruzeirense, o Cruzeiro tem 170 vitórias em cima da equipe atleticana e são 137 empates. Jogos marcantes dessas equipes foram o Campeonato Brasileiro de 2011, na última rodada do campeonato, o Cruzeiro, que estava à beira do rebaixamento, precisava vencer o Atlético Mineiro. E nessa partida o Cruzeiro venceu o Atlético Mineiro por 6-1, a equipe atleticana. O Atlético acabou desperdiçando a chance de rebaixar seu arquirrival no futebol e o Cruzeiro acabou se livrando do rebaixamento naquele ano. Mas o Atlético Mineiro ele também estava à beira do rebaixamento, mas ele conseguiu se livrar do rebaixamento algumas rodadas antes do término do campeonato. O Atlético Mineiro, nessa última partida, ele já estava livre do rebaixamento, perdeu a chance de rebaixar o Cruzeiro. Esse é um confronto que marcou bastante o clássico e os cruzeirenses ficaram bastante felizes, né? O atleticano acabou ficando triste, né? Porque ele perdeu de 6-1, deu mole e acabou não rebaixando o Cruzeiro. Mas o Atlético Mineiro também tem uma vantagem sobre o Cruzeiro. Ele venceu a Copa do Brasil de 2014 em cima da equipe cruzeirense em 2 partidas. Na primeira partida, o Atlético Mineiro venceu por 2-0 no Independência e no segundo jogo 2-1. O Atlético Mineiro se tornava o campeão pela primeira vez da competição naquele ano, em cima do seu arquirrival. Essa é uma das principais rivalidades do campeonato de futebol. Hoje só tem clássico quente, bora falar agora do clássico dos milhões, que é o clássico entre Vasco da Gama e Flamengo, que para muitos também é o principal clássico do futebol brasileiro, mas tem vários clássicos aqui, só vamos falar de clássicos que são tops. Não vai dar para falar de todos, porque no Brasil tem tantos clássicos tops mesmo, de verdade mesmo, que dá gosto de você assistir, que tem uma rivalidade grande. Mas agora vamos falar do clássico dos milhões, que é a partida entre Vasco da Gama e Flamengo. A primeira partida aconteceu no ano de 1922, no estádio das Laranjeiras. O Flamengo levou a vantagem, venceu a partida por 1-0, mas a maior goleada do clássico dos milhões é do Vasco da Gama. Vasco da Gama, que já venceu o Flamengo por 7-0 em São Januário, e essa até hoje é a maior goleada do clássico. E vamos falar agora dos confrontos históricos entre as equipes. O confronto que foi marcante para o torcedor flamenguista é o confronto da Copa do Brasil de 2006, no qual o Flamengo levou a vantagem, foi campeão, venceu o Vasco da Gama na final e se tornou campeão daquele ano na Copa do Brasil. E em 1997, na semifinal do Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama levou a vantagem sobre a equipe rubro-negra, avançou à final do Campeonato Brasileiro daquele ano, se tornou campeão brasileiro. Foi uma partida que o Vasco da Gama tinha um time bastante bom mesmo, o Flamengo também tinha um time bastante qualificado, foi um jogaço. Eu não era nascido, mas eu já vi esse jogo aqui no YouTube. Realmente foi um jogão digno do Clássico dos Milhões. O Clássico dos Milhões, que é um clássico bastante tradicional, com muita rivalidade, o jogo bastante pegado. E esse é um dos maiores clássicos do futebol brasileiro e para muitos é o maior. Por último, mas não menos importante, vamos falar sobre o clássico entre Bahia e Vitória. O clássico Bavi, como é conhecido, tem bastante história, bastante tradição e bastante rivalidade. Na verdade, rivalidade é o que não falta no Clássico Bavi. O Clássico Bavi aconteceu diversas vezes e o Bahia leva uma vantagem sobre o Vitória. Com 187 triunfos, o torcedor do Bahia não fala vitória de jeito nenhum. E o Vitória tem 147 triunfos em cima do Bahia. Então, no caso, são aí 40 vitórias, 40 triunfos, torcedor baiano, 40 triunfos a mais pela equipe do Bahia e são 145 empates. O clássico Bahia e Vitória é um clássico marcante, principalmente pelo clássico Bavi da Paz. Clássico Bavi da Paz aconteceu no ano de 2018 e foi um clássico que teve muita polêmica, muita briga.
foi um clássico onde aconteceu 9 expulsões, isso porque era da Paz, imagina se não fosse o clássico da Paz. Aconteceu 9 expulsões após o Vina, que hoje joga no Ceará, fazer um gol e comemorar fazendo uma dancinha. Ele disse que foi em frente à câmera, os jogadores do Vitória disseram que foi em frente à torcida do Vitória e se sentiram desrespeitados. Aí nisso que o jogador do Bahia estava fazendo a dancinha, a comemoração dele, o jogador Canu chegou por trás dele, já deu um socão nele, o goleiro Fernando Miguel, que hoje é o goleiro do Vasco da Gama, puxou o Vina pela camisa. Foi um clássico bastante turbulento, com diversas confusões, diversas expulsões. E como terminou esse clássico? O clássico terminou com vitória do Bahia, com triunfo do Bahia, com triunfo, hein? Não se esqueça, triunfo baiano, e foi por WO. O Bahia levou esse triunfo para casa por WO. Vamos falar agora sobre goleadas no Clássico Bavi. Uma goleada a favor de cada um. A maior goleada de todas do Clássico Bavi é para o Bahia. O Bahia venceu o Vitória por 10-1. E a maior goleada do Clássico Bavi para o Vitória foi um 7-1. Que esse placar não é maneiro, 7-1. Mas para o torcedor do Vitória é maneiro. O torcedor do Vitória ganhou de 7-1 do Bahia, ficou muito feliz. E outro confronto histórico também foi na reinauguração da Arena Fonte Nova. A Arena Fonte Nova recebeu o Bavi pela primeira vez após a reforma para a Copa do Mundo. E o jogo terminou com um placar de 7-3 para a equipe do Vitória. O Vitória levou esse triunfo para casa, ficou bastante feliz com 7-3. E um confronto também marcante para o Bahia é na Copa do Nordeste de 2017, no qual o Bahia eliminou o Vitória, num jogo muito polêmico também, que teve bastante confusão. O Bahia avançou a decisão e venceu a equipe do Sport na decisão da Copa do Nordeste. Esse foi o vídeo de hoje sobre algumas das principais rivalidades do Brasil. Não dá para fazer de todas em um vídeo só, porque são tantas rivalidades no futebol brasileiro que eu precisaria de um dia completo para fazer um vídeo. Então, se você quer a parte 2 desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e comenta. Faz a parte 2 com os outros clássicos brasileiros que vamos fazer. Até a próxima, tamo junto!